Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Deixa eu te falar uma coisa que parece polêmica, mas é libertadora. Tem gente que acha que estar cansado é falta de fé. Só que, muitas vezes, é exatamente o contrário. É sinal de que você lutou demais sozinho. E Jesus nunca pediu para você bancar o forte o tempo todo. Na fé cristã, existe um segredo simples que quase ninguém aplica. O descanso não começa quando a vida melhora. Ele começa quando você aprende a se aproximar de Jesus do jeito certo, com oração e devoção sinceras. E aqui vai a parte contraintuitiva. Às vezes, o que te falta não é mais esforço. É a coragem de largar o peso que não é seu, e aceitar amor e misericórdia como direção diária. Se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar como essa mensagem de esperança funciona na prática, porque a cruz e redenção mudam o jeito como você carrega a vida, e como milagres e graças começam a aparecer quando sua alma para de viver em guerra por dentro. Agora me diz, qual é o cansaço que você está escondendo atrás do "tá tudo bem"? Quando Jesus diz "vem a mim", ele não está jogando uma frase bonita no vento, é um convite direto, olho no olho, para quem está no limite. Na fé cristã, isso muda tudo, não é teoria, é relacionamento. E cá entre nós, se ele chamou você, não é porque você está forte, é porque ele sabe exatamente onde dói. Essa é a primeira faísca de uma mensagem de esperança. Deus não espera você melhorar para te acolher. Ele te chama agora, com amor e misericórdia, do jeito que você está. Perceba o detalhe. Jesus não diz "venham, pessoas perfeitas", ele diz "vem", no singular do coração. É uma convocação pessoal, não uma ideia distante, nem um discurso frio, nem um talvez um dia. E quando você responde com oração e devoção, ainda que seja com palavras simples, algo começa a se alinhar por dentro. É nesse ponto que muita gente experimenta milagres e graças discretas. A mente desacelera, o peito afrouxa, a culpa perde voz. E tudo isso já aponta para a cruz e redenção, porque o amor dele sempre chega antes do nosso desempenho. Agora, repara numa coisa prática: vem implica movimento, e movimento é decisão. Às vezes, seu vir hoje é só levantar da cama e dizer: "Jesus, eu tô aqui, me ajuda", com oração e devoção bem honestas. Outras vezes, é abrir Mateus 11 e ler devagar, como quem toma um remédio certo na hora certa, deixando a fé cristã te guiar. Se quiser um passo concreto, anota num papel uma frase de peso que você carrega: "Eu não dou conta", e responde com uma mensagem de esperança: "Com ele, eu dou o próximo passo". Não é mágica barata, é treino de alma, sustentado por amor e misericórdia. E olha, vir também pode ser bem pé no chão. 5 minutos sem tela, um copo d'água, respiração lenta, e uma oração curta, sem performance, sem teatro. Se você curte hábitos simples, faz assim por 7 dias. Antes de dormir, agradece por 3 coisas e entrega uma preocupação específica na oração e devoção. Muita gente acha pequeno, mas é aí que os milagres e graças começam. No cotidiano, na disciplina leve, no passo que você consegue dar hoje. E quando isso vira rotina, a fé cristã deixa de ser só crença e vira direção, como um mapa em dia de neblina. E, sem você perceber, a cruz e redenção passam a ser mais que símbolo, viram fundamento. Só que tem um ponto que quase ninguém admite em voz alta: a gente até quer ir a Jesus, mas morre de vergonha de chegar cansado. E é justamente por isso que esse convite é tão forte, porque amor e misericórdia não exigem maquiagem espiritual. Você não precisa impressionar, você precisa se aproximar, e a mensagem de esperança é que ele não rejeita quem chega quebrado. A fé cristã não começa quando você resolve tudo, ela começa quando você para de fingir que dá conta sozinho. E aí, quando você se move nessa direção, fica impossível não encarar a pergunta que vem logo em seguida: afinal, que peso é esse que você anda carregando? Quando Jesus fala todos os cansados e sobrecarregados, ele está descrevendo gente de verdade, não personagem de vitrine. Tem cansaço que vem do corpo, claro, mas tem aquele que mora na cabeça e não deixa ninguém descansar por dentro. Na fé cristã, isso não é fraqueza, é sinal de que você carregou o peso demais por tempo demais. E aqui entra uma mensagem de esperança bem concreta: Deus não minimiza sua dor, ele dá nome ao seu fardo. Isso já é amor e misericórdia em ação, porque quem te entende, te sustenta melhor. Esse peso pode ser emocional: ansiedade, preocupação com dinheiro, medo do futuro, culpa que vira replay de madrugada. Pode ser espiritual: aquela sensação de "eu devia ser melhor, Deus deve estar decepcionado", como se a alma vivesse em dívida. Pode ser vida prática: trabalho, família, contas, cobranças, e, quando vê,
você está fazendo malabarismo sem rede. E sabe o mais curioso? Jesus não separa os tipos de dor, ele abraça o pacote inteiro, como quem diz, traz tudo. É aí que oração e devoção deixam de ser ritual e viram respiro. E, sim, acontecem milagres e graças no invisível. Agora, vamos pôr isso no chão, do jeito que dá para aplicar hoje. Pega uma folha e divide em 2 colunas. Na esquerda, escreve pesos que eu carrego, na direita, o que eu posso entregar. Sem poesia, sem filtro, só verdade. Exemplo, medo de perder o emprego, vou orar, atualizar meu currículo e falar com alguém de confiança. Percebe? Oração e devoção não anulam atitude, elas alinham sua mente para agir sem desespero. E essa mistura de fé cristã com passos práticos costuma destravar portas. Muitas vezes é assim que chegam milagres e graças. Outra coisa que sobrecarrega muita gente é tentar salvar todo mundo, resolver tudo, agradar geral. E, olha, isso é quase um esporte nacional. A gente vira Salvador e esquece que já existe um Salvador. Uma prática simples. Escolha uma preocupação principal por dia e entregue especificamente na oração e devoção, sem espalhar energia em sem medos. Se quiser reforçar, leia um salmo curto, Salmo 23, 27 ou 121, e repita uma frase como âncora durante o dia. Isso não é autoajuda disfarçada, é fé cristã treinando a alma em amor e misericórdia. E tem um peso silencioso que pouca gente admite, o da culpa, aquela mochila invisível que faz a pessoa sorrir por fora e sangrar por dentro. É aqui que a cruz e redenção entram como notícia boa, não como cobrança. Jesus não veio te esmagar, veio te libertar. Quando você entende isso, a mensagem de esperança deixa de ser slogan e vira realidade diária, mesmo com problemas ainda existindo. E é nesse exato ponto que nasce a pergunta inevitável. Se ele reconhece seu fardo e não te acusa, o que, então, ele promete fazer com esse cansaço todo? Quando Jesus promete eu vos darei descanso, ele não está falando só de cochilo, embora um cochilo santo às vezes seja bênção também. Ele está falando daquele alívio que pega a alma pelo ombro e diz, calma, você não está sozinho. Na fé cristã, esse descanso é uma troca. Você entrega o peso e recebe paz no lugar. E a mensagem de esperança aqui é simples e forte. Deus não te chama para um esforço infinito, Ele te chama para respirar em Ele. Isso é amor e misericórdia com o endereço certo, seu coração cansado. Esse descanso tem camadas, paz dentro do peito, redução da culpa, e um tipo de força que não depende do humor do dia. Sabe quando o problema não some, mas você para de ser engolido por ele? É esse tipo de descanso. Muita gente confunde descanso com vida perfeita. Jesus fala de descanso mesmo no meio da luta. E é aí que oração e devoção viram ferramenta de sobrevivência elegante. Você aprende a descarregar antes de quebrar. Com o tempo, você percebe milagres e graças acontecendo de forma discreta, mas real, como uma mente mais clara e escolhas melhores. Vamos pro prático. Quer experimentar isso hoje? Fazendo uma oração curta de 30 segundos, sem floreio. Algo como, Jesus, eu venho a ti. Toma o que eu não consigo carregar e me dá o teu descanso. E pronto. Depois, escolhe uma ação pequena que combine com essa oração. Um banho demorado, uma caminhada de 10 minutos, uma conversa honesta com alguém maduro. Se você gosta de leitura, pega o Evangelho de Marcos e lê um capítulo por dia. É direto, dinâmico e te mantém perto do essencial. A fé cristã cresce assim, sem drama, com consistência e com oração e devoção bem humanas. Agora, um detalhe que quase ninguém percebe. Descanso também é parar de se punir. Tem gente que acha que sofrer é sinal de santidade, como se Deus fosse um treinador gritando sem água, sem pausa. Mas a cruz e redenção mostram o contrário. Jesus carregou o peso para você não viver em condenação permanente. Quando você entende isso, o amor e misericórdia de Deus deixam de ser ideia bonita e viram permissão para recomeçar. E a mensagem de esperança fica prática. Você não precisa pagar 2 vezes pelo que Cristo já pagou. E tem mais, esse descanso não te transforma em alguém passivo, ele te transforma em alguém estável. Você para de reagir no impulso, começa a responder com sabedoria, e isso muda a família, trabalho, amizades, tudo. Só que Jesus não para na promessa, ele também fala de um jeito de caminhar com ele, como parceria, como direção diária. E aí vem a próxima imagem, quase surpreendente. Se ele quer te dar descanso, por que ele fala, logo depois, de um jugo? Eu sei, jugo não é exatamente uma palavra que a gente usa no café da manhã. Mas a ideia é poderosa.
No mundo antigo, o jugo era uma peça de madeira que unia dois animais para trabalharem juntos, lado a lado. Jesus pega essa imagem e faz um convite surpreendente: vem caminhar comigo, do meu jeito, no meu ritmo. Na fé cristã, isso significa que você não foi criado para puxar a vida sozinho, como se fosse um trator sem manutenção. E a mensagem de esperança é essa: com ele, o peso muda de lugar, sai do seu eu sozinho e vira nós com Cristo. Perceba a diferença. Jesus não diz joga fora toda a responsabilidade, ele diz toma o meu jugo. Ou seja, existe direção, existe caminho, existe compromisso, mas não existe brutalidade, nem opressão, nem cobrança desumana. O jugo do mundo costuma ser assim: produz mais, prova mais, aguenta mais, até você quebrar e ainda se culpar por quebrar. O jugo de Jesus é diferente porque vem com amor e misericórdia. Ele guia sem esmagar, corrige sem humilhar, fortalece sem te ferir. E, quando você entra nisso com oração e devoção, começa a notar milagres e graças bem específicas, decisões mais sábias, paz no caos, coragem sem arrogância. Agora, trazendo pro cotidiano, seu jugo hoje pode ser trabalho, família, estudos, contas, saúde emocional. A pergunta não é você vai carregar algo. A pergunta é com quem você vai carregar. Um exemplo bem real: ao invés de começar o dia correndo e já perdendo a cabeça no trânsito, você começa com 2 minutos de oração e devoção, pedindo direção. Depois, escolhe uma regra simples: hoje eu não tomo decisões importantes no pico do estresse. Isso é sabedoria prática com fé cristã. E, aos poucos, você vê a cruz e redenção ganhando espaço. Você não vive mais como escravo da pressão, mas como alguém guiado por Cristo. Jesus também está contrastando o que muita gente vivia na época: exigências religiosas rígidas, pesadas, cheias de tem que. Sabe aquele tipo de regra que parece mais uma coleira do que um caminho? Ele está desmontando isso. Porque o Evangelho não é uma esteira de culpa, é uma estrada de transformação sustentada por amor e misericórdia. E aqui vai uma prática que ajuda: faça um check-in no meio do dia e pergunte: o que eu estou carregando que Jesus não me pediu? Às vezes é perfeccionismo, é comparação, é necessidade de aprovação, e isso não vem do jugo dele, vem do jugo do mundo. E tem um detalhe fino: o jugo funciona melhor quando você aprende o ritmo de quem está do seu lado. Com Jesus, você aprende a desacelerar onde precisa, a avançar onde é hora, e a descansar sem culpa. Isso é maturidade na fé cristã. Só que, para aprender esse ritmo, não basta admirar Jesus de longe. Você precisa aprender com ele, observar o jeito dele, o coração dele. E é exatamente aí que o próximo trecho entra, como uma chave que abre a porta do interior: aprendei de mim. Quando Jesus diz aprendei de mim, ele não está chamando você para um curso teórico, ele está chamando você para um jeito de viver. É como se ele dissesse: fica perto e observa como eu reajo, como eu amo, como eu trato as pessoas, como eu enfrento pressão. Na fé cristã, isso é discipulado real. Não é só acreditar em algo, é se tornar alguém diferente por dentro. E a mensagem de esperança aqui é muito prática. Você não precisa inventar um caminho do zero, o Mestre já mostrou o caminho. Com oração e devoção, você aprende a caminhar com ele sem virar um robô religioso. E repare no modelo que ele propõe: mansidão e humildade. Mansidão não é fraqueza, é força com controle, tipo quem poderia explodir, mas escolhe responder com sabedoria. Humildade não é se diminuir, é parar de se achar o centro do universo, o que, convenhamos, alivia bastante a agenda. Isso é amor e misericórdia em forma de comportamento. Você deixa de ferir para se defender, deixa de competir para se sentir vivo. E, sim, é nesse processo que muitos experimentam milagres e graças. Relacionamentos melhoram, a culpa diminui, a paz volta a morar no peito. Vamos para um exemplo do dia a dia. Alguém te provoca no trabalho ou em casa, e seu impulso é retrucar na hora. Aprender de Jesus pode ser respirar, contar até 5, sem drama, e responder com firmeza e respeito, não com veneno. Outra prática: antes de discutir por mensagem, faça uma oração curta: Senhor, põe freio na minha língua e luz na minha mente. E, se quiser algo bem concreto, leia Provérbios 15 e Tiago 1 durante a semana. São textos que treinam a fala e o coração. A fé cristã fica muito mais leve quando você aprende a viver por princípios, não por impulsos. Aprender também envolve olhar para si sem máscara, com honestidade e sem autopunição. Muita gente acha que crescer espiritualmente é nunca errar, mas crescimento de verdade é errar e voltar, errar e ajustar, errar e continuar. A cruz e redenção garantem isso.
você não é definido pelo tropeço, você é sustentado pela graça. Então, em oração e devoção, você pode fazer um exercício simples. No fim do dia, pergunte onde eu fui parecido com Jesus, e onde eu preciso melhorar amanhã. Isso mantém sua alma em movimento sem cair no buraco da culpa, amor e misericórdia, na prática. E tem um aspecto que pouca gente percebe. Aprender com Jesus é aprender a descansar por dentro, mesmo quando a vida está cheia. Porque o jeito dele não é só agir, é ser, e quem muda o ser, muda todo o resto. Conforme você vai aprendendo, surge uma promessa ainda mais profunda, que não é sobre agenda, nem sono, nem férias, é sobre a alma. E aí você começa a entender porque ele fala de um descanso que vai além do cansaço físico. Descanso para a vossa alma. Descanso para a alma é outro nível, porque a alma cansa de um jeito que ninguém vê. Você pode até sorrir, trabalhar, cumprir tudo, e, por dentro, parecer que está carregando uma pedra no peito. Jesus promete um descanso que não depende de férias, nem de dinheiro, nem de tudo dar certo. Depende de relacionamento com ele. Na fé cristã, isso é o centro. A vida pode estar barulhenta, mas a alma pode estar em paz. E essa é uma mensagem de esperança que muita gente nunca ouviu de verdade. Esse descanso não é relaxamento temporário, é paz duradoura, aquela sensação de que você está seguro mesmo em dias instáveis. É o tipo de alívio que nasce quando a culpa perde o trono e o amor e misericórdia de Deus viram fundamento. E aqui a cruz e redenção aparecem como âncora. Se Cristo já resolveu o principal, você não precisa viver em estado de pânico constante. A alma descansa quando ela confia, e confiar se aprende, como músculo, com oração e devoção contínuas. E, curiosamente, é nesse lugar de paz que muitos percebem milagres e graças com mais clareza. Vamos trazer pro concreto. Se você quer treinar descanso para a alma, cria um ritual de retorno diário. Pode ser simples. 10 minutos à noite sem celular, uma oração curta, e a leitura de um salmo, 23, 46 ou 91, bem devagar. Depois, escreve uma linha, hoje eu entrego a Deus, e completa com uma preocupação real, nada genérico. Se você preferir áudio, ouça um trecho do Evangelho de João e faça uma oração e devoção conversando como filho, não como funcionário. Isso ensina a alma a voltar para casa, e casa, na fé cristã, tem nome, Cristo. Agora, um ponto que dá um estalo em muita gente. Descanso para a alma não significa ausência de batalha, significa presença de Deus na batalha. É por isso que você pode ter desafios, ainda assim, sentir direção, firmeza, serenidade, como um barco que balança, mas não vira. Quando o coração descansa, você se torna mais difícil de manipular pelo medo, pela comparação e pelo desespero. E isso é cruz e redenção aplicada. Você vive como alguém que foi resgatado, não como alguém tentando se salvar. Aí, a mensagem de esperança vira postura de vida, não frase de efeito. E, como mentor aqui, eu te digo, esse descanso costuma começar no lugar mais simples, na decisão de confiar um pouco mais hoje do que ontem. Se você quiser uma prática final bem objetiva, escolha uma frase para repetir quando a ansiedade bater: Jesus, eu confio em ti, guia minha alma. Isso não é repetição vazia, é alinhamento interno, sustentado por oração e devoção e por amor e misericórdia reais. E, aos poucos, os milagres e graças aparecem como frutos. Você dorme melhor, reage melhor, decide melhor, ama melhor. Agora, se tudo isso faz sentido, o próximo passo é amarrar essas verdades numa abertura que prenda atenção logo de cara. Agora, deixa eu te provocar com carinho. Se Jesus realmente te oferece descanso para a alma, por que você insiste em carregar o mundo nas costas como se a cruz e redenção não fossem reais? A fé cristã não foi feita para te transformar num campeão do sofrimento, mas num filho que aprende a caminhar com paz, com direção e com oração e devoção sinceras. Então eu te pergunto, qual fardo você vai entregar hoje, sem negociar, sem enrolar, sem amanhã eu vejo? E mais, o que você vai mudar na prática? Um hábito, uma reação, uma decisão, para permitir que amor e misericórdia governem seu coração? Faz um teste pelos próximos 7 dias. Todo dia, por 2 minutos, diz Jesus, eu venho a ti, entrega um peso específico, e escolhe uma atitude pequena que combine com essa entrega. Pode ser pedir perdão, pode ser parar de se comparar, pode ser organizar uma pendência, pode ser ler um salmo e dormir sem celular, simples, mas consistente. É assim que a mensagem de esperança sai do discurso e vira vida. E sabe o que costuma acontecer? Você começa a notar milagres e graças que antes passavam batido, paz no meio do caos, clareza nas decisões,
força para fazer o que é certo sem se destruir no processo. Agora eu quero te ouvir. Qual parte mais falou com você? O convite vem, o alívio do eu te darei descanso, ou o chamado de aprender de mim? Escreve nos comentários qual é o peso que você precisa entregar e qual passo prático você vai dar ainda hoje. Isso não é exposição, é posicionamento. Quando você nomeia o fardo, você para de ser refém dele. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarda só para si, manda para um amigo, para um familiar, para alguém que está sorrindo por fora e cansado por dentro, precisando de oração e devoção, de amor e misericórdia, e de uma mensagem de esperança que realmente funcione. E, para continuar caminhando juntos, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por aqui. Tem muita coisa que a fé cristã ensina, de forma simples, direta e aplicável, e eu quero te ajudar a viver isso no dia a dia, com leveza, verdade e profundidade. E agora me diz, você vai continuar carregando sozinho, ou vai aceitar, de uma vez por todas, o descanso que Jesus oferece?